Olá, tudo bem? Então eu vou falar sobre concorrência. O conceito de concorrência, bem como a notação através da qual esta noção se tornou um dos instrumentos mais poderosos da teoria dos números, foi introduzido por Gauss, matemático, astrônomo e físico alemão, em sua obra Disquisitiones Arithmeticae. No iniciano, a definição que sejam A e B dois números inteiros quaisquer e M um inteiro estritamente positivo, dizer que A é congruo a B com o módulo M, se M é divisor da diferença A e B. Isto é, A menos B igual a MQ com um conveniente inteiro Q. E a notação é assim. E a relação assim definida sobre o conjunto Z chama-se concorrência módulo M, tá bom? Exemplo 5 é congruo a 1, porque a diferença de 5 e 1 faz 4, e 4 é divisível por 2. 19 é congruo a 3, porque a diferença de 19 e 3 é 16, que é divisível por 4. Aqui, um exemplo para dizer que B aqui pode ser negativo também. 6 é congruo a menos 3, porque a diferença entre 6 e menos 3 faz 9. 9 é divisível por 3. Claro? Vamos a propriedades. Então, aqui eu só lembro para você a definição da concorrência. A primeira propriedade diz que A é congruo a A com qualquer que seja módulo M. Ok? E a demonstração, você tem que usar a definição aqui para mostrar todas as propriedades aqui. Então, você tem que mostrar, nesse caso, a diferença entre A e A é divisível por M. Mas A menos A igual a zero, e zero é divisível por qualquer número inteiro positivo M, tá bom? A segunda propriedade diz que se A é congruo a B, e B é congruo a... então B é congruo a A com o módulo M. Então a demonstração assim, você tem esse é a hipótese. Você tem que mostrar que B é congruo a A, significa que você tem que mostrar que a diferença entre B e A é divisível por M. Mas por hipótese, como A é congruo a B, então A menos B, a diferença A e B, é divisível por M, ou M é divisor de A menos B. Mas a gente tem uma propriedade, diz que se M é divisor de A menos B, então M também é divisor da diferença B menos A. Isso é claro? E por isso chegamos à conclusão que B é congruo a A com o módulo M. Claro? Vamos à propriedade 3 aqui. Se A e B são congruos com o módulo M, e B e C são congruos com o módulo M, então A é congruo a C módulo M. Então, a justificativa aqui, como A é congruo a B,
com módulo M. Então, M é divisor de A menos B pela definição. Analogamente, B é congruo a C com módulo M. Então, M é divisor da diferença B e C. Assim, a gente tem uma propriedade dizendo que M também é divisor da soma de A menos C e B menos C. Mas essa soma é exatamente A menos C. Ou seja, M é divisor da diferença A e C. Ou seja, A é congruo a C com módulo M. Tá bom? Vamos à propriedade 4 aqui. CA é congruo a B com módulo M, onde B é número não negativo que é menos que M. Então, B é o resto da divisão euclidiana de A por M. Isso é claro, não é? Agora, reciprocamente, se R é o resto da divisão de A por M, então A é congruo a R módulo M. É claro, não é? Agora, a propriedade 5 diz que A é congruo a B módulo M, C é somente C, A e B dão o mesmo resto na divisão euclidiana por M. Vamos à demonstração desta propriedade. Aqui a gente tem que mostrar a ida e a volta. Mostramos a ida agora. Então, por hipótese, A é congruo a B com módulo M. Então, nesse caso, M é divisor da diferença A e B, ou seja, A menos B igual a MQ, onde Q é número inteiro. Isso significa que A igual a B mais MQ. Agora, seja A igual a MQ1 mais R, é a expressão da divisão euclidiana de A por M. Então, nessa expressão, você tem que ter R é inteiro não negativo que é menos que M. Ok? Mas como você tem A igual a C, A igual a C também, então a gente tem esta igualdade. Isso significa que B igual a C. Claro? Essa igualdade você tem C. Mas note que R maior ou igual que zero é menos que M. Então, a expressão aqui diz que R é o resto da divisão de B por M. Pronto, tá bom? Isso significa que a gente acabou de mostrar que A e B têm o mesmo resto na divisão euclidiana por M, tá bom? Vamos mostrar a volta agora, significa que a gente tem A e B dão o mesmo resto na divisão euclidiana por M. Vamos mostrar que A e B são congruos módulo M. Então, suponhamos que a divisão euclidiana de A e B por M é assim, onde R é o mesmo resto nas duas divisões. Assim, você tomar a diferença de A e B, você obtém esse, ok? E por isso, A é congruo a B módulo M, como queríamos demonstrar, tá bom? Vamos à propriedade 6 aqui. A é congruo a B módulo M, C é somente C, A maior ou menos C é congruo a B.
menos U, menor, U mais ou menos C com módulo M. Qualquer que seja inteiro C, significa que você pode somar aos dois membros da concorrência por um número C, ok? E a demonstração desse exercício, essas propriedades 6 é fácil. Então, eu deixo para você fazer como exercício. Vamos à propriedade 7 aqui. Se A é concorre a B, módulo M, e C é concorre a D com módulo M, então você pode somar membro a membro das duas concorrências aqui. Você tem A mais C e concorre a B mais D módulo M. Ok? Demonstração. Como, por hipótese, A é concorre a B módulo M, então, pela a propriedade 6 aqui, você pode somar aos dois membros da concorrência por C. Analogamente, C é concorre a D, então você soma aos dois membros da concorrência por B. Agora, A mais C é concorre a B mais C, e B mais C é concorre a D mais D com módulo M. Então, devido à transitividade, você tem A mais C é concorre a B mais D, como queríamos demonstrar, tá bom? A propriedade 7 aqui pode ser estendida por indução para R concorrências, isto é, se A1 é concorre a B1, A2 é concorre a B2, a R é concorre a BR, com o mesmo módulo M, então você soma tudo, é A1 mais A2, mais etc. AR, mais B1, mais B2, mais etc. mais BR, com módulo M. Aqui, tem mais aqui, tá bom? Ok, vamos à propriedade 8 aqui. Se A é concorre a B com módulo M, então o produto AC é concorre a produto BC módulo M, qualquer que seja inteiro C. Justificativa, esse é a propriedade 8, é fácil. Basta você usar essa parte aqui. A generalização da propriedade 7. 9. Se A é concorre a B com módulo M e C é concorre a D módulo M, então você pode multiplicar membro e duas concorrências, significa que aqui você toma A vezes C e concorre a B vezes D. Eu deixo isso para você fazer a justificativa como exercício e para mostrar essa propriedade, você usa a mesma técnica que eu uso aqui para mostrar a propriedade 7 aqui, tá bom? A propriedade 9 aqui pode ser também generalizada por indução para R concorrência, significa que CA1 é concorre a B1, A2 concorre a B2, a R concorre a BR com o mesmo módulo M para tudo. Então, você toma o produto A1, A2, etc. até a R. Ele é concorre a produto B1, B2, etc. até BR com módulo M. Em particular, se você tomar tudo A1, A2 e AR são iguais e B1,
B2, B é tudo são iguais. E nesse caso, A1 igual a A2 igual a I igual a A. E B1 igual a B2 igual a BI igual a B. Então, nesse caso, a CA é concorreu a B, módulo M. Então, A elevado a R é concorreu a B elevado a R com o módulo M. Essa propriedade é muito importante e que você usa muito nos exercícios, então tem que lembrar esta propriedade, viu? A propriedade desse aqui, CCA é concorreu a CB com módulo M é o maior divisor comum de C e de C aqui é M aqui é D. Então, A é concorreu a B com o módulo M por D. Aqui, note que D é o maior divisor comum de C e M. Então, M dividido por D é um inteiro. É por isso que aqui a gente pode dizer que A é concorreu a B com módulo M dividido por D. Demonstração. Por hipótese, temos que a diferença CA e CB é divisível por M, ou seja, CA menos CB igual a MQ, onde Q é um inteiro, ou seja, você tem esse. Mas como aqui a gente pode dividir ao dois lados por D, que é o maior divisor comum de C e M, e você obtém essa igualdade. Note que, como eu já falei, D é o maior divisor comum de C e M. Então, aqui, C sobre D é um inteiro. M sobre D também é um inteiro. Okay? Então, C, D e M e D são inteiros. Aqui tem S aqui, gente. Eu vou corrigir depois. Isto mostra que M sobre D é um divisor de quê? De produto aqui, ok? Mas, como C sobre D e M sobre D são primos entre si, por que são primos entre si? Porque D é o maior divisor comum de C e M. Então, M sobre D é um divisor desse produto, mas M sobre D e C sobre D são primos entre si. Então, a gente tem que M sobre D é um divisor da diferença A menos B, ou seja, A é concorreu a B módulo M sobre D, tá bom? Um corolário dessa propriedade desse muito importante é que nesse caso C é o maior divisor comum de C e M é 1, então nesse caso A é concorreu a B com módulo M, ou seja, eu disse de novo o corolário aqui é que CCA é concorreu a CB, módulo M é o maior divisor comum de C e M é 1, então A é concorreu a B com módulo M. Esse corolário a gente vai usar também muito, gente. Vamos a alguns exemplos agora. O exemplo 1 mostra que a concorrência x ao quadrado mais 1 é concorreu a zero com módulo 8 não tem solução. O que significa que essa concorrência não tem solução? Significa que com qualquer que seja x inteiro, x ao quadrado mais 1 nunca é divisível por 8. Tá bom? Então vamos lá, gente.
Solução. Temos, quando você divide x por 8, você tem só você tem essa propriedade dizendo que x é congruo a 0, o módulo 8, ou x é congruo a 1 ou menos 1, significa que o resto da divisão é 1 ou 7. O x é congruo a mais ou menos 2, significa que o resto da divisão é 2 ou 6. Ou seja, x é congruo a mais ou menos 3, significa que o resto da divisão é 3 ou 5. Ou x é congruo a mais ou menos 8, com módulo 8. Não, mais ou menos 4 com módulo 8, significa que o resto da divisão é 4 ou 0 menos 4. Não, é 4, tá bom. Ok, então nesse caso, você tem x ao quadrado é congruo a 0 ao quadrado é 0, ou x ao quadrado é congruo a mais menos 1 ao quadrado é 1. Aqui é mais ou menos 2 ao quadrado é 4. Aqui ao quadrado é 9. Aqui tomar ao quadrado de 16 com módulo 8. Mas 9 aqui é congruo a 1 com módulo 8. E 16 aqui é congruo a 0 com módulo 8. Então, enfim, você tem somente 3 possibilidades aqui, que x ao quadrado é congruo a 0, ou a 1, ou a 4 com módulo 8. Então, assim você soma x ao quadrado mais 1 é congruo a ou seja 1, ou seja 2, ou seja 5 módulo 8. Isso significa que nunca é que x ao quadrado mais 1 é congruo a 0 com módulo 8. Isso significa que a congruência x ao quadrado mais 1 é congruo a 0 módulo 8 não tem solução. Tá bom? Vamos a exemplo 2 aqui. Mostra que 10 elevado a 200 menos 1 é divisível por 11. Solução. Você tem 10 é congruo a menos 1. Por quê? Porque 10 menos menos 1 faz 11. E 11 é divisível por 11. Assim, você toma elevador 200 aos dois membros da concorrência. Então, 10 elevado a 200 é congruo a menos 1 elevado a 200 módulo 11. Okay? E nesse caso, significa aqui menos 1 elevado a 200 faz 1. Isso significa que 10 elevado a 200 menos 1 é congruo a 0 com módulo 10. Mas isso significa que 10 elevado a 200 menos 1 é divisível por 11. Como queríamos demonstrar. Tá bom? Vamos a exemplo 3 aqui, gente. Mostra que qualquer que seja o inteiro ímpar n, o resto da divisão de n ao quadrado por 8 é 1. Solução. Aqui eu vou fazer para você dois modos da solução. Modo 1, seja n um número inteiro ímpar, então existe um inteiro k, tal que n igual a 2k mais 1. Isso é claro. Assim, você calcular n ao quadrado e ele é igual a 4k ao quadrado mais 4k mais 1.
Aqui temos de novo dois casos. O primeiro caso, se K é par. Então, K é igual a 2L, onde L é inteiro. Assim, você calcular, você substituir K igual a 2L na igualdade aqui. Você obtém que N ao quadrado igual a 16L ao quadrado. Aqui é mais 4L, 2L é 8L, é mais 1. 16L ao quadrado é divisível por 8, é claro. 8L é divisível por 8 também. Então, nesse caso, L ao quadrado é igual a 1 com módulo 8, tá bom? Se K é ímpar, ou seja, K igual a 2L mais 1, onde L também é inteiro. Então, você faz a mesma coisa que aqui. Você calcula N ao quadrado, substituindo K igual a 2L mais 1 na igualdade aqui. Então, você tem N ao quadrado igual a IC é igual a IC é igual a IC. 16L ao quadrado é divisível por 8, isso é claro. 16L é divisível por 8 também. E 9 é congruo a 1 com módulo 8. Então, em ambos casos, você tem N ao quadrado é congruo a 1 módulo 8. Isso significa que o resto da divisão de N ao quadrado por 8 é 1. Tá bom? O segundo modo é assim. Como N é ímpar, os restos possíveis da divisão euclidiana de N por 8 são somente 1, 3, 5 ou 7. De fato, se o resto da divisão de N por 8 for um número par, significa que N igual a 8Q mais o resto aqui é um par, um número par. Então, ele é 2K. Aqui para alguns K inteiros, tá bom? Isso significa que N é par. Isso é um absurdo, tá bom? Agora, N é congruo a 1, 3, 5 ou 7 com módulo 8. Significa que N ao quadrado é congruo a 1 ao quadrado faz 1, 3 ao quadrado faz 9, 5 ao quadrado é 25, 7 ao quadrado é 49, com módulo 8. Mas você vê que tudo ou quase os números aqui são congruos a 1 com módulo 8. Isso significa que N ao quadrado é congruo a 1 com módulo 8. E concluímos que o resto da divisão de N por 8 sempre é 1, qualquer que seja inteiro ímpar N. Tá bom? Ok, gente. Só isso por enquanto. A referência aqui é esse livro. E até agora você pode fazer esse exercício. E esse exercício que são análogos aos exemplos que eu já fiz para você nesta aula. Muito obrigada, gente, por assistir a aula. Bom estudo para você e fique bem. Até a próxima, gente. Tchau!